Legal, muito bom, muito bem pontuado. E vamos entrar na parte de uma pesquisa que o Barna traz, que relatou que de 3 a cada 5 jovens cristãos se afastam da fé e abandonam suas igrejas de origem depois dos seus 15 anos. É uma realidade, infelizmente, e hoje em dia é muito comum a gente ver pessoas que desejam expressar a sua fé de uma maneira muito particular, como convém, sem padrão. É diferente de uma fé que aprenderam desde criança e acaba misturando muitas ideias diferentes, religiões diferentes, como se fosse tudo ok, né? Deus permite, todas as religiões são possíveis mesmo, eu posso misturar cristianismo com outras semi-verdades, né? E a nossa sociedade tem cada vez mais abandonado as raízes cristãs, né? A gente tem visto isso, por mais que tenha uma herança cristã, né, na parte ocidental, mas realmente a gente tem visto um secularismo cada vez mais avante. Mas, não totalmente, mas isso tem se refletido de alguma maneira nos jovens que estão na igreja e que têm se sentido, têm buscado abandonar a fé, né? E aí eles trazem algumas porcentagens que são 59% dos jovens de 18 a 29 anos já deixaram as suas igrejas ou estão deixando. 57% estão menos ativos. 38% já estão duvidando seriamente de vários pontos da fé cristã. 32% já rejeitaram a fé dos seus pais. Isso aqui não é para assustar ninguém, mas é só para dizer algo desafiador, um período que nós estamos tendo que lidar com o abandono de jovens na igreja. E a pergunta que a gente faz nós perdemos esses jovens por ausência da igreja, ou eles que acabaram encontrando outras propostas mais atrativas, né, que foram encontradas aí? Ou seja, será que a gente está perdendo porque a gente não deu conta? Como se dá esse processo de abandono da fé dessa geração jovem adulta? Essa é uma pesquisa publicada pelo Barna Group, liderada pelo David Kinnaman, que é hoje presidente do Barna Group. Para quem não conhece o Barna é como se fosse um Ibope cristão, né? Ele faz pesquisas dentro da igreja para saber como anda a fé cristã, mais no contexto dos Estados Unidos, mas reflete muito a mentalidade do Ocidente, que não é muito diferente do Brasil, da Europa, né, e até de alguns lugares da Ásia, mais ocidentalizados. Por exemplo, só para você ter uma ideia, tem uma variedade de estudos. O Barna Group tem estudos famosos e bem assim provocativos, né? Teve um estudo, por exemplo, que identificou que cerca de 40% dos pastores norte-americanos têm envolvimento com pornografia. Entendeu? Então, a igreja às vezes não sabe desses problemas, mas pesquisas é uma realidade. Como é que você investiga a tua igreja? Uma coisa é você conhecer a tua igreja local, uma massa ali de 200 membros, sei lá, uma igreja grande, maior do que isso, não importa. Agora, quando a gente olha para uma massa de cristãos numa nação ou no Ocidente e faz uma leitura estatística, você consegue identificar motivos que às vezes não acontecem na tua igreja específica, mas que são motivos de uma geração, né? Ou do espírito do tempo, não é isso? Motivos que estão por aí, estão no ar, né? Então, tem um poder na estatística, na pesquisa, de revelar para a gente não a opinião de um indivíduo ou de um grupo pequeno, mas de sondar a massa, a mente coletiva. Então, estudos dessa forma são importantes, né? E óbvio, fazer uma pesquisa dessa é muito difícil. Não é você sair fazendo um questionário simples para 100, 200 jovens numa conferência que você vai conseguir fazer essa leitura. Existem métodos, né, de pesquisa, muitos psicólogos envolvidos, estatísticos, e a amostragem tem que ser adequada. É difícil fazer uma boa pesquisa. Quem manja de estatística sabe disso. Mas olha só, o Barna fez essa pesquisa
cujo objetivo era identificar por que os jovens estão deixando a igreja. Quem quiser conhecer, depois eu deixo contigo a indicação, mas o nome do livro que sintetiza essa pesquisa publicado no Brasil é Geração Perdida, por que os jovens estão abandonando a igreja e repensando a fé. O autor é David Kinnaman e ele é publicado pela editora Universidade da Família. Bom, é fácil de achar na internet, eu comprei o meu pela internet, chega em casa. Bom, esse livro, então, ele traz aí o relatório dessa pesquisa nesse assunto. E olha que o título é interessante, Geração Perdida. Obviamente fala de uma geração específica, né, e de um processo de perda ou de abandono. Quem perde quem aí? É a igreja que está perdendo os jovens ou são os jovens que estão perdendo a igreja? Eu parto do seguinte pressuposto, só para você entender o que eu creio. Eu creio que crente precisa de igreja. Eu entendo que não existe, não se sustenta um cristianismo fora do corpo. Não existe ramo fora do tronco. Não existe membro fora do corpo. Não existe ovelha fora do aprisco. Não existe, usando as analogias da Bíblia aí, crente fora de igreja. Ele não se sustenta. E da mesma forma, a igreja precisa de crente. Não existe instituição igreja que não seja formada de pessoas. Lógico, tem um mundo aí na eclesiologia para você entender o que isso significa, né? Para que serve a igreja, como é que ela se compõe, qual o papel dela no mundo, o papel do crente na igreja. Aí a conversa não acaba hoje. Mas vamos partir do pressuposto simples de que crente precisa de igreja. Agora, olha só, eu vivi, e talvez você, se você pensar na tua época de adolescente, ou quem estiver ouvindo conseguir fazer uma reflexão da sua época de adolescente, quantos jovens da tua adolescência ou da tua juventude estão servindo a Cristo na igreja hoje contigo? Não na mesma igreja local. Alguns casaram, foram para outras cidades e tal. Mas estão ativos na igreja de Cristo. Ora, essa estatística de 3 em 5 não me é estranha. Infelizmente, eu consigo contar aí uns 60% dos meus amigos da época de adolescência que não estão mais comprometidos com Cristo em atividade na igreja. A estatística serve para a gente, pelo menos na minha realidade, e talvez sirva para você. Se não servir na tua igreja local, para bem ou para mal, não importa muito, porque a pesquisa tem esse poder de sondar uma mente coletiva numa amostragem muito mais ampla. Aí a pesquisa ela vai na seguinte direção. Ela não sai perguntando para os jovens que abandonaram a igreja, por que é que vocês abandonaram a igreja? Não é simples assim, né? Então você não pega um garoto que, sei lá, saiu da igreja, no mês que vem você bate na casa dele, ou liga e fala, fulano, por que você saiu da igreja? Me dá um motivo. Aí ele vai lá te dar um motivo e você anota. Não é assim não. Você tem questionários imensos, entrevistas com pastores, pais, jovens, né, de várias faixas etárias, que tentam, através de perguntas de contexto, sintetizar alguns motivos ou justificativas que eles, né, usam para terem abandonado a igreja. A gente tem que tomar cuidado quando aborda esse resultado, para não desacreditar do resultado de cara, dizendo assim, isso é fácil, se eles abandonaram a igreja é porque eles nunca foram crentes mesmo. Entendeu? Falar assim, não, é claro, 3 em 5 é porque eles nunca foram convertidos de verdade. Esses daí não ficam na igreja. São lobos em pele de cordeiro. Eles não vão ficar na igreja. É joio no meio do trigo. Você pode até usar as passagens bíblicas para justificar. Mas aguenta aí, já que a gente não pode sondar o coração do convertido, a gente não tem ideia de quem foi de fato tocado pelo Espírito e teve a conversão, ou a sua redenção pela palavra, a gente só pode olhar para o segundo aspecto, que é a carreira da fé. É aqueles que estão em exercício na igreja. Então, quando a gente fala que aqueles que estão abandonando a igreja, é porque a gente percebe a participação deles na vida da igreja, que antes tinha e agora não tem mais. Se eles eram crentes falsos ou nunca foram crentes verdadeiros, a gente nunca vai conseguir avaliar. Okay? Então, obviamente, a pesquisa não tem a pretensão de avaliar quantos foram de fato convertidos, não é isso. Mas ela tem apenas a capacidade de olhar para a participação dos jovens na igreja e constatar que existe um movimento de fuga. À medida que 3 em 5 jovens dessa geração específica estão abandonando a igreja na transição para a vida universitária. Ou seja, após os 15 anos
ou até ali meados dos 25 anos de idade, né? O interessante da pesquisa é que a maioria dos jovens, né, a mente comum diz que não foram eles que perderam a igreja, mas foi a igreja que os perdeu. Então quem sai da igreja nessa geração tem a sensação ou a impressão de quem está perdendo é a igreja e não eles. Eles não estão perdendo nada em abandonar a igreja. É assim que eles colocam. Ou seja, para eles é melhor sair da igreja. Quem perde de fato é a igreja e não eles. Eles se sentem livres, né? Exatamente. Sim. Alguns deles se sentem livres. Tem alguns aspectos de liberdade, sim. Outros se sentem frustrados. Outros se sentem zangados, magoados. Né? Tem várias reações. Mas todos eles têm a ideia de que foi a igreja que está perdendo alguma coisa. A igreja que não quis mais os jovens. Diga. E você acha que a igreja precisa ter mais humildade para lidar com essa situação? Sim. Isso. Acho. De cara. Olha só. De cara. De cara acho. Sabe por quê? A gente pode ser muito arrogante e falar assim, claro que eles abandonaram a igreja. Olha as razões que eles estão dando. Eu não concordo com nenhuma delas. Então, se você olha para as razões e, de fato, você não precisa concordar com a crítica daqueles que abandonaram. Na verdade, algumas das razões você pode até falar, tá certo mesmo, tinha que sair da igreja. Se você pensa assim, você tinha que sair da igreja. Muito bem, bem feito que você saiu. Mas a gente tem que olhar, mesmo sem concordar com a crítica, olhar com humildade para ver se a crítica que eles fazem por ter saído aponta para algum problema na igreja. Eu não preciso concordar com a afirmação deles, mas será que existe algum fundinho de verdade? Existe alguma coisa que está acontecendo na minha igreja que eu não estou vendo? E que quando eu pergunto para aqueles que saíram, me permite jogar luz no problema? Sacou? Nossa. Então, assim, se você não for humilde a ponto de reconhecer que a organização, sabe, a rotina, o funcionamento, a dinâmica da nossa igreja hoje pode ter problemas, você não tem nem razão para ler uma pesquisa dessa e ouvir quem saiu. Agora, se você ouve quem saiu e fala, peraí, deixa eu ver se tem fundamento, é pelo menos uma atitude humilde de avaliar o que é que eles estão dizendo, concordando ou não com as respostas. Agora, só para fazer uma pergunta auspiciosa, né? Isso é o mesmo que transformar a igreja em preta, trazer entretenimento para a igreja, trazer umas coisas meio divertidas, uns negócios meio descolado para atrair a geração, ou não? Ou é outro caminho? Eu acho que aí, Miriam, tem uma resposta já de desespero. Porque olha só, não é porque você ouve a crítica de uma geração que sai, ou você ouve o clamor de um cliente que está pedindo alguma coisa, que você tem que se adequar àquele cliente. Gente, nós somos uma igreja, nós não somos um clube. Um clube não. Se os associados do clube quiserem uma piscina aquecida, eles vão ter uma piscina aquecida. Na igreja, se você quiser tirar Cristo da pregação, você não tem igreja mais. Não existe igreja sem Cristo. Então, olha só, não existe igreja sem o confronto da palavra e do evangelho. Não existe igreja sem arrependimento. Não existe igreja sem relacionamentos que machucam. Não existe igreja sem problema. Não dá para tirar essas coisas da igreja. Isso não é mais igreja. Então, a pesquisa nos permite refletir se de fato existe algum problema na dinâmica da igreja com relação à geração atual. E para por aí. Se a igreja tem que responder a todas as demandas dessa geração, a minha opinião é que não. Ela não precisa responder oferecendo um produto para esses clientes que saíram frustrados. Mas ela pode refletir se há algum fundamento no que é que esses jovens estão dizendo da igreja da qual eles pertenceram. Olha só, não é gente de fora fazendo crítica. Okay? Não é marketing para atrair novos consumidores, não. É gente que já se declarou cristão, muitos deles cresceram na igreja, na escola dominical, papai e mamãe levando lá desde criancinha, líderes de jovens em alguns casos, e que agora dizem coisas que jogam luz no problema da vida da igreja. Né? Então eu acho que aí tem coisa assim, tem que ter muita humildade, mas não tem uma resposta imediata
de moldar a igreja aos desafios que essa geração impõe, assim, imediatamente. Não é essa a única solução. Tem uma solução que o livro a análise do David vai sugerir, inclusive, e que eu acho que ela é muito mais prudente, bíblica e profunda do que, por exemplo, transformar a sua igreja num show, mudar a sua liturgia, né, atrair um público específico e assim por diante. Eu me lembro muito de James Smith, quando tem essa declaração sobre questão litúrgica, questão de culto, no seu livro Você é Aquilo que Ama. É uma boa dica também para pastores de jovens, né? E para todos nós cristãos que estão, seja líder ou não, de pequenos grupos, células, enfim, que estão vivendo a vida da igreja, que é tão interessante a gente se ligar para essas coisas. Porque eu realmente não... Antes de conhecer o Smith, a gente às vezes não faz noção, né, do quanto essas coisas importam, né, essas liturgias, o culto em si, são muito importantes para a vida, tanto do culto como para o restante da semana. Você tem razão, eu recomendo demais o livro do Você é o que você ama, Aquele que ama, perdão, do Smith. E olha só, a tese dele é muito simples, mas ela é muito profunda. Lógico que ele desenvolve isso de maneira brilhante, né? E nesse livro que é um resumo de um trabalho bem grande dele. Mas ele vai dizer o seguinte: existe um poder no hábito capaz de mudar as nossas liturgias diárias. Aquilo que você faz e que vira hábito, muda aquilo que você faz. E aquilo que você faz muda a sua perspectiva de quem você adora. Então, as coisas que nos fisgam pelo hábito são muito poderosas. Estar habituado a ir à igreja, estar habituado a viver em comunhão dos irmãos, sabe, transformar num hábito a leitura, o estudo. Ou, na minha praia aqui de interação entre fé e ciência, estar habituado a abordar o assunto dessa forma e fazer disso um hábito, muda, redireciona o nosso pensamento, porque viram liturgias diárias e mudam a maneira como a gente adora, apontam na direção correta. E ter o hábito de fazer coisas erradas, obviamente, apontam para ídolos e não apontam para Deus, né? Então, esse livro do Smith, olha, recomendo demais para grupos de jovens estudarem. Ele é tão profundo, é simples, pequeno, mas é profundo, que eu vejo desdobramentos dos capítulos do Smith suficiente para você ficar um ano e meio estudando aquele livro. Porque cada capítulo ali vai se desdobrando em muitas discussões. Vale a pena, sim. Sim, é muito bom.